Ele é o único garoto vivo, e agora é obrigado a se relacionar com todas as garotas. Eu sou o Zeon Anime, e bora. Tudo começou em uma manhã quando Reito foi levado por Mira a uma sala especial, onde ela o abraçou de uma maneira suspeita, enquanto mostrava a ele uma câmara cheia de várias vilãs classe S que não vestiam nada além de seus trajes de banho naturais, e disse a ele que essas garotas estavam reunidas para fazer danças de yoga privadas com ele. Há vários anos, Reito confessou seu amor por sua amiga Hirata, e ela respondeu que já sabia como ele se sentia, porque eles eram muito próximos desde a escola primária até a faculdade. No entanto, Reito estragou o clima romântico ao revelar que sairia da faculdade no ano seguinte, pois havia contraído uma doença especial chamada esclerose celular. Hirata fez uma rápida pesquisa com seus computadores flutuantes de alta tecnologia, que revelaram que uma empresa farmacêutica com uma inteligência artificial estava trabalhando na cura, e garantiu a ele que ele ficaria bem eventualmente. Reito, no entanto, revelou que a cura não estaria pronta por 4 ou 5 anos, o que significava que ele teria que passar por um processo chamado sono frio até lá. Ele então perguntou a ela se ela planejava dizer sim para um veterano chamado Maeda, que a convidou recentemente, e ela ficou um pouco chateada ao responder com uma pergunta própria, perguntando ao virgem doente se ele ainda gostava dela. Reito tinha a intenção de convidá-la para sair quando eventualmente acordasse do sono frio em 5 anos, mas sua resposta desconexa a fez ir embora com raiva. Logo, ele chegou ao hospital, onde a simpática doutora fez uma varredura física nele, o que confirmou que ele estaria curado em 5 anos e capaz de continuar sua pesquisa no mundo da medicina. Fora da sala de sono frio, Reito estava se despedindo de seus irmãos antes de serem interrompidos por Hirata, que estava discutindo com uma recepcionista por não deixá-la entrar. Ryo implorou a recepcionista para deixá-la entrar, alegando que ela também era da família. Hirata se despediu de Reito e ele entregou a ela um colar que conseguiu de Tamu, enquanto dizia para ela devolvê-lo quando ele acordasse. Eventualmente, Reito foi colocado em sono profundo, e a visão de Hirata e Mahiru gritando com ele do lado de fora da câmara o fez pensar sobre como ele não queria ser deixado para trás pelo resto do mundo. 5 anos depois, Reito acordou e foi recebido por Mira, que confirmou que ele estava 5 anos no futuro antes de sugerir um banho e um exame médico para ele. Ele encontrou-se com um médico que informou que ele havia sido curado de sua esclerose celular, e que seu médico original, o Sr. Takagi, havia falecido. O cérebro do tamanho de uma ervilha de Reito estava prestes a entrar em colapso, então Mira veio e se ofereceu para explicar tudo o que aconteceu enquanto ele estava em sono criogênico. Vários minutos depois, Reito estava em um veículo privado com Mira e 2 agentes suspeitos, onde ela se apresentou como sua assistente dedicada, encarregada de atender às suas necessidades e lidar com seu contato com o mundo exterior. Reito estava confuso sobre o motivo de estar sendo tratado como VIP, apesar de ser um inútil sem dinheiro, e lembrou-a de sua promessa de explicar tudo. Mira revelou que um novo vírus, conhecido como vírus MK, apareceu há 4 anos e se espalhou pelo mundo, causando uma pandemia global. Ela também revelou que a doença ainda não tinha cura, apesar dos esforços de todos os pesquisadores mais avançados, e que o mundo havia perdido mais da metade da sua população devido à loucura desse vírus. Reito pensou que Mira estava brincando, contando-lhe sobre um filme que viu na Netflix, mas saiu desesperadamente do carro quando percebeu a seriedade dela. Uma senhora na rua fugiu apavorada quando ele tentou falar com ela, mas ele percebeu que todas as outras mulheres ao redor estavam caminhando em sua direção e agindo curiosas sobre ele. Os instintos virgens de Reito entraram em ação, então ele correu para outra parte da rua, onde Mira apareceu e revelou que o vírus MK era um vírus que afetava apenas homens, implicando que o mundo atual consistia apenas de mulheres. Ela também revelou que apenas poucos homens permaneceram no mundo, e Reito perguntou irritado como ele ainda estava vivo. Ela explicou que sua imunidade ao vírus MK provavelmente tinha algo a ver com o tratamento de sua doença, e revelou que os 5 homens que sobreviveram ao vírus são os recursos mais valiosos do mundo. Naquele momento, uma mulher aleatória tentou atacá-lo, mas foi parada por um dos agentes de Mira, que a neutralizou com uma arma de choque. Mira então se ajoelhou e implorou a Reito que fosse um encanador, médico e instrutor de ginástica para o máximo de mulheres possíveis no mundo, a fim de salvar o mundo. Um tempo depois, Mira mostrou a Reito um documentário sobre o vírus MK e novamente disse a ele para ter o máximo de filhos possível para evitar que a humanidade se extinga. Ele tentou trazer outras alternativas, mas Mira disse que todas falharam após serem testadas e revelou que o outro homem que sobreviveu ao vírus, chamado Kyoji, já havia engravidado uma mulher com uma criança por nascer, que ela chamou de a esperança da humanidade. Reito tentou ir para casa, mas ela recusou e lhe deu uma lista de beldades para escolher. O idiota ainda se recusou a obedecer, então ela decidiu que ele fosse persuadido por alguém familiar a ele, que acabou sendo Mahiru. Os 2 irmãos se abraçaram antes de ir ver Ryu, que agora estava em sono profundo, e Reito decidiu que faria todo o possível para salvar seu irmão mais velho. Na saída, Reito perguntou sobre Arata, então Mahiru revelou que ela estava desaparecida há 3 anos e nem a mãe dela conseguia contatá-la. Mira tentou explicar que ela poderia ter se envolvido em algum negócio obscuro, já que o mundo estava muito instável, mas Reito não acreditou enquanto tentava desesperadamente ligar para Arata. Depois, Mira relatou tudo para uma mulher misteriosa que a repreendeu por aplicar mais pressão para fazer Reito cumprir suas exigências. Naquela noite, Reito tentou processar tudo o que ouviu quando Mira entrou, tirou a armadura e começou a fazer coisas suspeitas com ele. O cara estava prestes a ceder como uma cadeira de praia, mas a afastou após lembrar de Arata, o que a fez sair do quarto. Na manhã seguinte, Mira mostrou a Reito uma coleção das mais incríveis belas imagináveis e disse que todas estavam dispostas a fazer exercícios com ele à noite, se ele quisesse. Reito provou ser um perdedor burro novamente ao rejeitar a oferta dela, alegando que não é um garanhão. Mira explicou que o mundo estava tão quebrado que muitas mulheres estavam morrendo de pobreza e a única maneira de salvá-las era torná-las portadoras de seus filhos. Ela também revelou que os homens que estavam todos em sono profundo poderiam eventualmente morrer dentro de 1 ano, já que o procedimento estava apenas retardando a doença, e implorou a ele para salvar o mundo com seu molho branco.
Reito pediu a ela um mês para encontrar Arata, e afirmou que ela era a única com quem ele queria ter um filho, mas Mira respondeu que traria uma garota para o quarto dele todas as noites até que aquele mês terminasse, para provocar um pouco. Em outro lugar, Kyuji estava recebendo uma massagem de algumas vilãs enquanto assistia seu programa de telenovela favorito, até que seu assistente interrompeu, informando que era a hora da diversão noturna. Kaoru ficou chocado ao ver que a donzela escolhida para ele não era outra senão sua estrela de TV favorita chamada Rina, que permitiu que ele fizesse todos os exercícios intensos com ela que ele tinha fantasiado. Enquanto isso, Reito apreciava um café da manhã 5 estrelas, que Mira revelou ter sido preparado por alguns dos melhores chefes do mundo, que eles haviam reunido em suas instalações. Reito comentou sobre como Mira estava comendo uma quantidade de comida digna de um batalhão, e ela afirmou que a nutrição era importante, o que o fez se perguntar como ela conseguia manter-se magra, apesar de comer como uma versão feminina do Luffy. Quando ele comentou sobre o tamanho das fábricas de leite dela, Mahiro ficou com ciúmes e saiu irritada, o que o fez pedir desculpas pelo comportamento infantil dela. Mira informou que ele havia designado um guarda-costas especial para protegê-lo e uma enfermeira para verificar sua saúde, com quem ele dormiria na mesma cama todas as noites. Reito pensou nisso enquanto voltava para o seu quarto, até que foi interrompido por Kyuji, que imediatamente ficou amigável com ele. Kyuji começou a agir de maneira mais boba do que os fãs de Jujutsu Kaisen, enquanto afirmava que o mundo tinha se tornado o paraíso de todo torcedor fanático. Mas Reito deixou claro que não tinha intenção de se aproveitar de nenhuma garota. Depois, Reito tomou um banho e tentou elaborar uma estratégia para encontrar Arata, até que foi interrompido por uma queda de energia no quarto. Ele estendeu a mão à procura de uma toalha, mas acabou pegando uma almofada grande em vez disso, que pertencia a uma moça chamada Akane, que imediatamente começou a provocá-lo. Ele tentou afastá-la, mas em vez disso ela ficou ainda mais animada com suas provocações físicas, até que o jovem virgem desmaiou em cima dela. Reito acordou algumas horas depois com dor de cabeça e percebeu que Akane o havia carregado até seu quarto. Nesse momento, uma estranha garota chamada Sui apareceu entre os lençóis, então ele perguntou se ela e Akane foram designadas para ele por Mira. Depois que ela confirmou que suas suspeitas eram verdadeiras, Reito deduziu que Sui era o médico enquanto Akane era a guarda-costas, e logo Akane veio compartilhar aquele espaço de dormir com ele. Reito acabou não dormindo aquela noite com medo de que as garotas tentassem fazer algo suspeito com ele, e na manhã seguinte, eles se encontraram com Mira para discutir os planos dele de encontrar Arata. Mira perguntou como ele tinha certeza de que Arata estava vivo. Então ele explicou que deu a ela seu pingente, que era um amuleto da sorte dado a ele por seu irmão, e tinha um transmissor que ainda estava emitindo sinais. Então Akane começou a tentar coisas estranhas com ele de novo, mas foram interrompidos quando um grande urso apareceu na área. Quando o urso correu em direção a eles, Reito saltou e salvou Sui, mas foi ferido pelas garras do urso no processo. Ele pediu urgentemente que Akane e Mira fugissem, mas Akane pediu irritada que Sui fizesse seu trabalho, então a menina de cabelo verde deu um chute brutal que derrubou o monstro. Reito não conseguia acreditar no que tinha visto, então Akane explicou que Sui era na verdade o guarda-costas e cuidou do seu braço ferido de uma forma que o fez perceber que ela era a enfermeira pessoal. Depois, Mira gritou com a equipe incompetente que não conseguiu manter o urso fora, que levou Reito ao antigo laboratório de Erata na instalação médica, que parecia devastado depois que um ladrão misterioso roubou toda a sua pesquisa há alguns anos. Reito perguntou o que ela estava pesquisando, então Mira revelou que estava investigando o vírus em Kei e trabalhando em vacinas para a doença junto com outros pesquisadores médicos de primeira classe. Ele encontrou uma foto de sua infância no chão e lembrou-se de uma época em que uma jovem Erata descobriu que seu cachorro tinha uma doença incurável e jurou que se tornaria uma médica que descobriria uma cura para todas as doenças mais brutais do mundo. Mesmo naquela época, Reito era o maior simp, então ele disse que também se tornaria médico porque queria ajudar a encontrar uma cura para o cachorro dela. No tempo atual, Reito perguntou quantos homens no mundo estavam em sono frio, ao que ela respondeu que havia vários milhões ao redor do mundo. Reito sabia que mesmo se tentasse se divertir com as mulheres do mundo, ele só teria cerca de 100 filhos por ano, o que seria muito menos do que o resultado se todos os homens adormecidos estivessem de volta ao mundo. Tendo isso em mente, ele revelou seu novo objetivo para Mira, que era desenvolver uma cura para o vírus em Kei, e ela não pôde acreditar na expressão de determinação no rosto do virgem. Enquanto isso, Mahiro estava distribuindo doces para um grupo de crianças na área, quando uma transmissão de notícias ao vivo começou, que apresentava Reito. Ela imediatamente saiu correndo do prédio para procurá-lo por preocupação. Na transmissão ao vivo, Reito explicou sua situação ao mundo antes de pedir ao mundo para permanecer esperançoso e prometeu desenvolver uma cura para o vírus em Kei. Várias horas depois, Mahiro estava irritada com seu irmão tolo por atrair a atenção de todo o mundo, mas ele explicou que por causa de suas ações, agora tinha instalações e permissão para conduzir sua pesquisa. Quando ela se aproximou dele, notou uma boneca da infância de Erata que tinha um relógio de alta tecnologia dentro dela. Reito imediatamente percebeu que pertencia a Erata, então ele correu para o banheiro com isso e notou que tinha uma mensagem gravada especial que ela havia deixado para ele. Na mensagem, ela revelou que estava pesquisando o vírus e descobriu que ele era feito pelo homem, o que significava que as autoridades no mundo não podiam ser confiadas. Mais tarde naquela noite, Reito encontrou-se com Mira e pediu a ela para dar um passeio com ele. Enquanto caminhavam pela rua, ele contou a ela sobre como ela era muito parecida com Erata e ela pediu desculpas por todo o incidente com o urso. Reito perguntou se ela estava chateada pelo fato de estar presa sendo a atendente de um idiota que não queria brincar com mulheres e ela respondeu que ele era um homem muito gentil. Em outro lugar, um conselho de mulheres misteriosas conversou sobre tudo o que aconteceu com Reito e também sobre como Kyuji já havia feito alongamentos noturnos com quase 100 mulheres, com 28 delas já estando grávidas graças ao árduo trabalho de sua assistente, Naneko. Elas afirmaram que Reito e Mira foram fracassos completos e decidiram seguir em frente com seus planos, preparando-se para descongelar um terceiro homem.
Em outro lugar, Kyuji estava se divertindo muito com várias garotas quentes, enquanto uma garota misteriosa chamada Karen era designada pelo conselho para ser assistente do terceiro homem. Há 5 anos, um jovem tolo chamado Shouta estava sendo intimidado e insultado por um grupo de estudantes chamado Grupo Takamatsu, por amar anime e garotas ídolos. Eles tentaram pressioná-lo a se masturbar na frente deles, mas ele se recusou, então o cobriram de sujeira. Shouta foi forçado a andar pela escola parecendo e cheirando como um cachorro sem teto e todos, incluindo seus antigos amigos, se recusaram a falar com ele. Ele se sentiu como um idiota porque os valentões só começaram a persegui-lo depois que ele tentou salvar outro nerd que estava sendo intimidado, mas o cara acabou sendo um ingrato que o ignorou como os outros. Ele tocou piano e contou à professora dele chamada Yuzuki sobre seus problemas, então ela disse algumas palavras para confortá-lo antes que ele percebesse que estava se sentindo mal. Quando ele foi ao hospital, o médico revelou que ele estava sofrendo de esclerose celular e ele ficou chocado ao ouvir isso. No dia seguinte, Yuzuki anunciou para a turma que ele se ausentaria da escola devido à sua doença, mas os alunos não se importaram e foram embora sem ao menos lhe desejar melhoras. Depois, Shouta entrou em um dos seus agressores fazendo algumas acrobacias intensas com outra aluna chamada Erika nos arbustos. Então eles imediatamente começaram a espancá-lo e a lançar insultos sobre ele. Na sua cama naquela noite, Shouta sentiu-se aliviado pelo fato de que não veria mais babacas como eles, mas eventualmente desabou em lágrimas ao se perguntar por que ele tinha que ser aquele a passar por aquele inferno. Naquele momento, ele recebeu uma ligação da irmã que mencionou como os pais sempre estavam muito ocupados para cuidar deles e perguntou sobre como ele estava. Os dois tiveram uma conversa agradável e a vida parecia divertida para Shirata novamente, até que chegou a hora de ele ser colocado na câmara de sono frio. Ele confirmou aos médicos que ninguém viria vê-lo e, ao fechar os olhos, desejou que o mundo se tornasse um lugar melhor para ele quando acordasse. 5 anos depois, Shouta acordou de seu sono com a visão de Karen jogando confete e parabenizando-o por sobreviver à doença. Ela se apresentou como sua atendente e disse que era hora de reviver seus anos de ensino médio com muita diversão desta vez. Ela mostrou a ele seu quarto e disse que era grande e espaçoso porque foi originalmente projetado para 2 pessoas. Ele perguntou ao W, que era a empresa que atualmente controlava o mundo, então ela revelou que foram eles que a enviaram para ser sua atendente. Shouta percebeu que ele estava em alta agora que a maioria dos homens no mundo estavam 6 pés abaixo do chão, mas ele perguntou a ela se ele era realmente o único homem que restava no mundo. Karen disse que havia um punhado de caras ainda vivos, incluindo seu pai. Mas quando ele perguntou sobre sua irmã, que originalmente vivia na América com sua mãe, ela disse que não podia confirmar a situação delas, pois o contato do AW com o mundo exterior é limitado. Ela informou a ele que ele só estaria autorizado a estar na escola e se ofereceu para cuidar de qualquer necessidade que ele pudesse ter. No dia seguinte, eles foram à escola e Shouta estava perdido em pensamentos enquanto tentava processar tudo o que havia ouvido sobre o mundo até agora. Ele estava feliz que os canalhas que o intimidaram não estavam mais vivos, mas percebeu que as garotas ao redor estavam agindo de maneira estranhamente amigável com ele. Após a aula, Karen o levou para ver Yuzuki, que imediatamente o abraçou e expressou sua felicidade pelo fato de ele ter sobrevivido à sua doença. Karen deu a Yuzuki um sinal estranho ao sair da sala, e seguindo seu plano, Yuzuki convidou Shouta para seu dormitório naquela noite. Durante o período de esportes, Shouta estava pensando sobre seu encontro com Yuzuki, quando Karen apareceu e começou a falar sobre todas as garotas mais populares da escola para ele. Elas incluíam a garota que sentava na frente dele na aula chamada Shunka, uma menina rica da cidade chamada Natsu, uma especialista em vôlei com seios grandes chamada Toutu, e uma garota barulhenta e pequena chamada Chifuyu. Ela disse a ele que estava do lado dele mais uma vez e o motivou a se aproximar de cada um deles. Naquela noite, Shouta entrou no quarto de Yuzuki, onde foi imediatamente desarmado pela visão de sua curvilínea sensei em seu traje de dormir. Ela começou uma conversa fiada antes de apagar as luzes e beijá-lo como recompensa por vencer sua doença. Não demorou muito para que se transformasse em uma cena de Game of Thrones enquanto ela subia em cima dele e pedia para deixar tudo com ela. Shouta sentiu como se tivesse descido para a Terra das Fadas enquanto ela se dedicava a ele, e ele eventualmente mostrou seu lado masculino fazendo alguns movimentos poderosos nela também. Ela o parabenizou quando terminaram o treino, e Karen, que ouviu por trás da porta, ficou satisfeita com esse resultado. No dia seguinte na aula, Shouta não conseguia parar de pensar no tempo divertido que passou com Yuzuki, até que foi distraído por Natsu, que começou a perguntar sobre o tipo de garotas de que ele gostava. Ele mostrou a ela uma apresentação de seu ídolo favorito, e eles começaram a ficar amigos até que Chifuyu apareceu e falou sobre como ela era uma fã ainda maior de ídolos. Shouta foi para o ginásio da escola, onde viu Tudu exibindo suas habilidades de vôlei de elite, e foi acusado por Chifuyu de estar olhando para os enormes melões dela. Por ciúmes, Shunka desafiou Tudu para uma partida, e ela concordou quando viu que Shouta estava olhando para elas. Toutou bateu na bola com tanta força que ela ricocheteou nas mãos de Chifuyu e acertou Shouta bem no rosto. Um tempo depois, Shouta encontrou-se com Yuzuki, que cuidou de seus ferimentos, e perguntou se ele estava feliz com a noite anterior. Ele disse que estava feliz por ter feito isso com ela, e ela confessou que seu coração não parava de doer por ele desde aquela noite. Ela perguntou se ele conhecia algum truque que pudesse curá-la, então ele imediatamente começou a brincar com seus canhões o mais intensamente que pôde. Em outro lugar, um agente da UW elogiou Karen por seus esforços, e Karen manteve-se determinada a não perder para a presença de Kyuji e Reito. Desde então, Shouta e Yuzuki ficaram obcecados um pelo outro e brincavam várias vezes na escola durante o dia, e à noite passavam momentos românticos no quarto de Shouta. Uma manhã, Yuzuki disse a Shouta que não havia aula naquele dia e o convidou para passar o dia com ela, mas tudo o que ele conseguia pensar era em como o corpo dela era bem torneado. Ele a abraçou por trás enquanto desejava que eles pudessem ficar juntos para sempre, e ela o beijou antes de sugerir que voltassem para a cama. Alguns dias depois, Karen arrastou Shouta para a área da piscina, onde anunciou às meninas que ele participaria da natação naquele dia. Ele estava preocupado porque seu corpo estava tão rígido quanto uma tábua, mas Karen disse que ele precisava de exercício e o provocou por todas as noites de basquete que ele vinha jogando com Yuzuki.
Ela confessou que foi ela que os juntou, dando a Yuzuki um pouco de motivação extra, e ele agradeceu por dar essa assistência. Durante acrobacias, Shota não conseguiu se concentrar porque percebeu que todas as meninas estavam olhando pra ele. E durante a natação, ele observou que Shunka e Tutu tinham uma amizade muito próxima uma com a outra. Shifuyu estava dizendo algumas falas clichês que aprendeu em anime sobre como ela era a Hokage da natação antes de ser humilhada pelos enormes milk trucks de Toto quando ela passou. Toto pediu desculpas a Shota pelo acidente de vôlei no outro dia e tentou fazer um pedido a ele antes que Shunka interrompesse tirando a parte de cima do seu maiô. Em resposta, Toto a jogou de brincadeira na parte funda da piscina, onde ela lutou para se manter à tona. Naquela noite, Yuzuki pediu desculpas a Shota por videochamada e disse que não poderia ir até lá naquela noite porque tinha trabalho a fazer. Naquele momento, Natsu apareceu e afirmou que ela ficaria no quarto dele a partir daquela noite. Karen ligou e confirmou essa afirmação, informando que o ar-condicionado de um dos quartos estava quebrado, o que levou à decisão de ela ficar com ele por uma semana. Na manhã seguinte, Shota mal conseguiu manter a calma quando Natsu cumprimentou de manhã. E enquanto se lavava, ele se perguntou por que agora tinha que passar toda semana com uma garota da sua turma. Depois que Shota se vestiu para a escola, ele pediu a Natsu para se trocar porque estavam atrasados para a escola. Ela o surpreendeu pedindo ajuda para se trocar e explicou que normalmente tinha empregadas e amigas para ajudá-la em sua mansão. Ele lentamente a ajudou a vestir o uniforme e tentou se controlar até que notou uma cicatriz na parte inferior das costas dela. Durante o almoço na escola, ele discutiu a questão da cicatriz com Karen, que de repente sugeriu que ele a ajudasse a se trocar na hora do banho. Um tempo depois, Shota contou a Yuzuki toda a situação com Natsu e pediu para vê-la naquela noite. Ela recusou, então ele perguntou se ela o estava evitando pelo fato de ele estar dividindo um quarto com outra garota. No entanto, ela disse que a razão pela qual estava se afastando dele era porque estava naqueles dias especiais do mês, então ele se desculpou por agir como um bobo. Ela o aconselhou a se aproximar de todas as garotas da escola dele, mas ele recusou dizendo que só precisava dela. Mais tarde naquela noite, Shota lutou para conseguir dormir e se perguntou se Natsu gostava dele de uma maneira especial, mas então ela lançou outra surpresa ao confessar que não conseguia dormir, a menos que tivesse alguém a confortando na mesma cama. Sendo um grande admirador, Shota atendeu aos seus pedidos de deitar ao lado dela e ela contou a ele sobre como a cicatriz na parte inferior das costas era algo que ela tinha desde pequena. Ela contou como estava destinada a se casar após o ensino médio com um homem que ela não gostava por causa dos negócios do pai, mas eventualmente tanto o pai quanto o futuro marido foram mortos pelo vírus em Kei. Ela se achava uma pessoa má por estar feliz que o vírus entrou em ação e então confessou que amava Shota desde a primeira vez que o viu. Ela poderia confessar que ele estava feliz com o jeito que o mundo estava também, e eles compartilharam um beijo que levou a uma ação intensa entre eles. Durante o ato, ela ficou chocada com o quão audacioso ele era, e as coisas eventualmente ficaram tão loucas que ela fez um som estranho. Ela pediu desculpas a ele por isso, mas ele não se importou. E à medida que a dança deles se tornava mais intensa, Natsu disse que estava feliz por passar um tempo com ele. Alguns dias depois, Rito assistiu a um programa estranho que fizeram sobre ele na televisão e perguntou se estava tendo audiência, então Mira informou que quase o país inteiro estava assistindo ao programa. Ele perguntou sobre Mahiru, então Mira revelou que ela estava passando muito tempo na área dos refugiados da cidade. Ela sabia que Mahiru poderia se machucar se as pessoas descobrissem que ela era irmã de um dos últimos homens do mundo, então decidiu dizer a ela para parar de visitar aquela área com tanta frequência. Depois, ele se encontrou com Kyuji, que mostrou uma ressonância magnética e informou que ele logo seria pai antes de brincar um pouco com ele. Enquanto isso, Shota encontrou-se com Yuzuki e tentou se desculpar por ter se divertido com Natsu, mas Yuzuki disse que estava tudo bem porque ele pertencia a todos, e não apenas a elas. Ele perguntou o que ela quis dizer, então ela disse para ele perguntar a Karen enquanto ela corria com lágrimas nos olhos. Algumas horas depois, Shota perguntou a Karen se havia outros homens além dele que sobreviveram ao vírus MK. Depois que ela confirmou que havia, ele os acusou de conduzir uma forma de experimento onde usavam as garotas para mantê-lo de bom humor enquanto coletavam dados dele. Ele tentou convencê-la a deixar as meninas fora disso, mas ela o interrompeu sugerindo que voltassem para a aula. Na aula, Karen revelou que a escola foi criada para ele se divertir com o máximo de meninas possível e confirmou que nenhuma das meninas estava sendo coagida, pois todas queriam estar com ele. Como prova, ela pediu a todas as meninas para revelarem seus planos para ele, e todas fizeram isso sem hesitar um momento. Então ela o aconselhou a escolher seu veneno. Enquanto isso, os indivíduos suspeitos na Universidade de Washington discutiram como as coisas estavam indo bem com Shota e decidiram remover Mira da posição de assistente pessoal de Reito. Vários dias depois, Reito estava em seu laboratório, frustrado com as múltiplas dificuldades que enfrentava em sua busca por uma cura para o vírus MK, quando encontrou uma mulher vestida de forma desleixada chamada Maria, que entrou em pânico ao perceber que ele era um homem. Algumas horas depois, ele estava dando autógrafos para algumas de suas fãs quando uma mulher estranha chamada Ria apareceu e o acusou de ser um esquisito. Ele teve dificuldade para processar as declarações odiosas dela antes de receber uma ligação de Mira, que informou que ela não era mais sua assistente. Reito invadiu o escritório dela, exigindo saber por que ela foi dispensada, mas ele encontrou dois agentes da UW que apresentaram Maria e Ria como suas novas assistentes. Ele perguntou o que estava acontecendo, então os dois agentes explicaram que ele recebeu duas assistentes porque ele havia se tornado famoso ao redor do mundo. Eles então revelaram que Maria era uma pesquisadora que o ajudaria em sua pesquisa, e Ria era uma oficial de relações com cidadãos cujo trabalho era interagir com as pessoas em nome da Universidade de Washington. Depois que Mira saiu, Reito reclamou sobre como ele não queria que ela fosse, então eles informaram que ela só poderia ficar como uma possível parceira de dança noturna, mas não como uma assistente pessoal. Quando eles saíram, Ria disse que foi culpa dele que Mira perdeu o emprego, porque ele não conseguiu se divertir com nenhuma mulher. Ela também informou que restringiria algumas de suas liberdades se ele continuasse a evitar suas responsabilidades masculinas, e ele argumentou que isso não era justo. Alguns minutos depois, Ria encontrou-se com Mira e tentou falar mal de Reito, chamando-o de um pedaço de lixo inútil que só via as mulheres como ferramentas, mas Mira discordou veementemente antes de ir embora.
Reito estava em um ônibus em movimento com seu grupo, e Maria disse que eles estavam indo para uma fonte termal em uma cidade chamada Caymon City para se encontrar com um importante pesquisador do vírus em Kei na região. Reito ficou tão animado com essa informação que ele saltou da cadeira, fazendo com que algumas bebidas derramassem sobre Maria. Ele pediu desculpas a ela do lado de fora do banheiro feminino enquanto ela se trocava, e ela confessou que sempre agia assustada ao redor dele, porque não estava acostumada com homens. Ele mencionou o fato de que ela estudava virologia e perguntou como ela achava que o vírus surgiu. Em resposta, ela começou a falar sobre teorias a respeito da origem dos vírus, e insinuou que este vírus poderia ter existido há eras e apenas se manifestado na era atual. Reito percebeu que ela de repente ficou muito falante, e ele perguntou sobre a possibilidade do vírus ser feito pelo homem, o que a deixou tão curiosa que ela saiu com uma armadura incompleta. Ele ficou surpreso com a aparência dela e a mudança repentina de personalidade, mas ela revelou que a cidade de Caymon é o lugar onde a primeira vítima do vírus foi descoberta. Eventualmente, eles chegaram ao resort onde Reito estava desfrutando de uma experiência de banho ao ar livre, até que as garotas entraram na piscina. Ele tentou fazer a coisa certa se afastando, mas Akane o puxou de volta e pediu para lavar suas costas. Ele recusou a oferta dela, então ela pediu para ele lavar as costas delas em vez disso. Um por um, Reito lavou as costas de todas as meninas até chegar na vez de Akane, que disse que ele precisava fazer com as mãos nuas, já que sua pele era super sensível, e Reito eventualmente saiu correndo quando as coisas ficaram muito intensas para ele. No dia seguinte, eles se encontraram com a esposa da primeira vítima do vírus MK, chamada Taniguchi, e perguntaram o que seu marido estava fazendo quando contraiu o vírus. No entanto, a velha bruxa se recusou furiosamente a responder a eles por causa de como a autópsia dele parecia brutal, e ela afirmou que odiava médicos. Reito perguntou o que ele tinha que fazer para ganhar sua confiança, mas ela não tinha interesse em ajudá-los, então lhes disse para irem embora. Ao sair, Maria informou a Reito que o vírus MK aparece em vários locais ao redor do mundo ao mesmo tempo, e contou para ele várias teorias sobre sua suposta origem. Ela disse que o marido de Taniguchi foi a primeira vítima da doença no Japão, e ninguém sabia nada sobre seu paradeiro ou atividades no momento em que contraiu a doença, porque ele não usava nenhuma forma de tecnologia. Naquela noite, Taniguchi estava em uma ligação com Arata, e ela perguntou por que ela não disse ou fez nada, apesar de seu homem estar na área. No dia seguinte, Reito tentou convencê-la a ajudá-los mais uma vez, mas ela se recusou a cooperar até que Ria revelou que Reito ainda não havia se envolvido em nenhuma atividade intensa com mulher alguma. Ela pediu para ficar na sala sozinha com ele e perguntou por que ele não aceitava a oportunidade que estava sendo oferecida, e em vez disso, escolhia passar pela dificuldade de tentar curar o vírus. Reito contou a ela que tinha uma garota que a amava e sentia que se esforçar para curar o mundo do vírus era sua maneira de assumir a responsabilidade por se recusar a repovoar o mundo ele mesmo. Algum tempo depois, Reito entrou na sala de vapor da fonte termal para se esconder de alguns estudantes que passavam. Mas então, uma garota estranha apareceu e ameaçou gritar se ele tentasse sair. Ela decidiu jogar um jogo com ele, que envolvia ela manter seu segredo se ela saísse da sauna primeiro, mas Reito teria que fazer um favor para ela se ele desistisse primeiro. Durante a batalha de calor entre eles, ela se apresentou como uma estudante de intercâmbio da América que amava o Japão, chamada Chloe, e pediu para ele satisfazer seus desejos mais selvagens com ela. Reito resistiu às tentações dela e, eventualmente, o calor ficou tão intenso que ela desmaiou. Ele a levou para o resort deles, onde ela o chantageou novamente, fazendo-o dar-lhe alguns remédios boca a boca, e o restante das garotas não acreditou no que viu quando presenciou a cena. Algum tempo depois, Taniguchi se encontrou em particular com Mira e perguntou sobre Reito. Mira disse que ele é egoísta porque se recusou a tentar repovoar o mundo com qualquer garota devido à sua decisão de fazer pesquisas, mas afirmou que acreditava que ele tinha convicção suficiente para salvar o mundo. Quando Reito voltou, Taniguchi perguntou se ele teria filhos com alguém por perto, mas Reito respondeu que pretendia fazer isso apenas com Arata, então ela concordou em falar sobre seu marido. Naquela noite, um homem misterioso entrou em seu quarto e injetou nela uma substância estranha que piorou sua condição. Felizmente, ela havia combinado com uma das enfermeiras para garantir que Reito recebesse uma foto antiga dela com o marido, e ele agradeceu pela ajuda enquanto saía com as meninas. Vários dias depois, eles chegaram a um hospital que Maria revelou ser a clínica onde o marido de Taniguchi foi internado após contrair o vírus. Quando eles entraram, perceberam que estava completamente abandonado e Sui ficou tão assustada que começou a implorar para voltar para casa. Eles olharam ao redor do prédio e Reito percebeu que a área era um campo de refugiados, então perguntou se o pessoal da UW só se importava com as pessoas que viviam no centro da cidade. Maria respondeu que estavam fazendo o melhor para reviver os homens que estavam em sono criogênico e foram interrompidos pelo som de um trovão que fez Sui se sujar de medo. Enquanto isso, Kyuji estava se divertindo com um grupo de seus assistentes, mas percebeu que estava cansado de comer o mesmo tipo de bolinho todos os dias e desejava algo mais emocionante. Akane se encontrou com Rhea no banho e mencionou como os registros médicos de Taniguchi mudaram de uma maneira que não fazia sentido, insinuando que ela foi envenenada por alguém. Quando Rhea tentou se afastar de maneira despreocupada, Akane a encurralou contra a parede e perguntou o que ela estava fazendo na noite em que a condição de Taniguchi piorou. Rhea disse que estava escrevendo um relatório para seus chefes sobre as atividades recentes de Reito, mas confirmou que não tinha um álibi para apoiar suas alegações. Akane decidiu deixar as coisas como estavam, mas Rhea a impediu de ir embora mencionando alguém chamado Dr. Kihara, com quem ela estava muito preocupada. No dia seguinte, Rhea devolveu a foto de Taniguchi para Reito no caminho para casa, e ele a olhou enquanto se perguntava por que ela queria que ele ficasse com aquela foto velha e empoeirada do casal. Naquele momento, Reito recebeu uma ligação no celular, mas antes que pudesse atendê-la, Maria chamou sua atenção ao mencionar que a escola na área chamada Caymon City West era onde sua irmãzinha super inteligente estava matriculada. Enquanto isso, Kyuji dirigia pela cidade com Naneko e estava animado com o fato de poder escolher uma garota de fora. Ele ordenou que parassem o carro quando notou Mahiru caminhando à beira da estrada, e disse que queria fazer alguns exercícios intensos com ela, porque adorava o sorriso dela. Em outro lugar, Reito aproximou a imagem de Taniguchi do relógio especial que ele ganhou do boneco de Arata, fazendo com que uma imagem aparecesse.
Reito percebeu que a imagem continha muitas informações sensíveis sobre o vírus MK, então se perguntou como a velha conseguiu colocá-las nas mãos. Ele percebeu que ela estava escondendo essa informação da Universidade de Washington e ficou ainda mais determinado a criar uma cura usando a informação que obteve dela. Quando ele se juntou ao esquadrão novamente, estava preocupado porque não sabia em quem podia confiar mais. Mais tarde naquela noite, Arata salvou sua colega de quarto de uma mulher estranha que estava em cima dela e a recrutou para uma tarefa secreta. No dia seguinte, Reito caminhou pelos corredores com Maria e pensou sobre como não conseguiria recriar todos os dados que recebeu de Taniguchi por estarem danificados, então ele decidiu buscar a ajuda de outros pesquisadores. Ele perguntou a Maria por que a pesquisa sobre o vírus MK estava indo devagar, e ela respondeu que, embora pretendesse pesquisá-lo mais, foi autorizada a pesquisar apenas um pouco. Ela revelou que os únicos que tinham acesso à maior parte das informações sobre o vírus MK no mundo eram os principais pesquisadores na sede da UW na América. Quando mencionou como os pesquisadores japoneses foram dispensados, ele perguntou se poderiam ser readmitidos, e ela respondeu que seu chefe negou todos os seus pedidos para fazê-lo. Eles foram interrompidos por Naneko, que pediu para se encontrar com Reito em outro lugar. Quando contaram a Mahiro que Kyuchi estava interessado nela, ela rejeitou a oferta em voz alta e Rei disse que não seria legal se ambas as partes não concordassem com o arranjo. No entanto, Naneko mencionou como Kyupi era teimoso e implorou para que Reito fosse o responsável por informá-lo sobre a rejeição de Mahiro. Reito atendeu ao pedido dela, mas Kyuchi ainda implorou para ver Mahiro, então Reito concordou em deixá-los ter um encontro. Algum tempo depois, Naneko e Rei informaram alguns agentes da UW sobre Mahiro, e falaram sobre como as pessoas estavam começando a lutar contra a autoridade da UW em vários países. Eles discutiram sobre o assunto por alguns minutos, até que Rei ofereceu uma solução para seus problemas, que era usar Reito para distribuir rações a fim de acalmar as pessoas. Eles concordaram com a ideia, mas disseram a ela para garantir que a segurança fosse rigorosa. Em outro lugar, Reito foi acompanhado no chuveiro por Maria e Akane, que o alertaram de que poderia ter sérios problemas se continuasse a buscar informações sobre o vírus em Kei de fontes fora de seu laboratório. Ela mencionou como todos os virologistas mais promissores estavam desaparecendo um após o outro, e Reito percebeu que essa era a causa do desaparecimento de Erada também. Maria revelou que a líder da filial do Japão da UW, chamada Kihara, era sua mãe, que se divorciou de seu pai quando ela era pequena. Ria apareceu e os interrompeu, então Akane fingiu que eles estavam ensinando a Riso algumas técnicas secretas de alongamento para enganá-la. Quando Rei saiu, Akane mencionou que Reito concordou em visitar as áreas de refugiados e distribuir rações para deixar as pessoas felizes, o que ela achou uma ótima ideia. Várias horas depois, Reito, Akane, Maria e Shui se encontraram em um esconderijo que prepararam na área dos refugiados, onde Maria percebeu que podia acessar redes externas bloqueadas dentro do UW. Enquanto Reito distribuía as rações, um atirador se preparou para eliminá-lo, antes que a garota de Reia desse o troco e eliminasse o atirador. Ela informou a Reia que não conseguiu obter uma identificação do assassino, mas tinha outros agentes de prontidão para eliminar qualquer outro que pudesse aparecer. Quando ela perguntou se Reia gostava de Reito, Reia respondeu que não gostava dele, mas sabia que sua morte traria tristeza para Mira, o que significava que ela precisava protegê-lo. Dias depois, Reito encontrou-se com Maria no esconderijo deles, onde ela o informou que estavam usando uma rede subterrânea da UW para obter suas informações. Ele elogiou suas habilidades de hacker, que ela disse ter aprendido com um amigo gênio que agora mora na América. Reito perguntou se eles poderiam contatá-la para obter alguns dados de pesquisa, mas Maria disse que não era possível porque a rede deles era ainda mais fechada que a do Japão. Logo, Maria descobriu que sua amiga genial, chamada Hatsumi, foi hospitalizada no Japão junto com outros pesquisadores que deveriam estar na América. Quando mencionaram que o marido de Taniguchi também foi enviado para aquele hospital, Reito percebeu que o hospital era o lugar onde o vírus MK foi desenvolvido pela primeira vez. Enquanto isso, Shota acordou uma noite e não conseguia tirar da cabeça as palavras de Karen sobre como a escola foi feita para ser seu playground pessoal. Natsu tentou fazer algumas investidas nele, mas ele resistiu e saiu para dar uma volta, onde encontrou Karen. Ela informou que ele não tinha permissão para sair do terreno da escola, então ele perguntou se era forçado a viver naquela área para sempre. Ela começou a brincar dizendo que ele era mais precioso do que todos os bitcoins do mundo, e no final disse que ele estaria livre para sair quando se formasse, enquanto o conduzia de volta para dentro. Como palavra de despedida, ela aconselhou a se divertir com Natsu e disse que ele logo ganharia um novo colega de quarto. No dia seguinte na escola, as meninas foram convidadas a tirar sorte de uma caixa para determinar quem seria a próxima colega de quarto de Shota, e tanto Chifuyu quanto Shunka pegaram os errados. Shunka não conseguia acreditar no fato de que alguém tão inútil quanto ele estava sendo tratado como um prêmio para valentões, e antes que percebesse, uma garota deslumbrante pegou o bilhete vencedor. Um tempo depois, ele estava usando o banheiro quando a garota vencedora, chamada Rika, entrou de repente e exigiu algum tempo de diversão. De repente, ele teve um retorno de memória, o que o fez perceber que a mulher era muito parecida com sua antiga agressora Erika, então ele fugiu dela. Ele entrou em uma sala privada na escola que costumava usar para se esconder durante os dias em que era saco de pancadas e ficou chocado ao ver Shunka na sala. Ela perguntou sobre as cicatrizes que viu no corpo dele durante a natação, então ele contou tudo sobre como costumava ser um capacho para os canalhas na escola, e até foi abandonado pelos amigos. Ele começou a se emocionar só de lembrar, mas ficou chocado quando Shunka mostrou a ele alguns de seus próprios hematomas, e confessou que também costumava ser intimidada no ensino fundamental. Ela disse que, embora tivesse feito amigos na escola deles, ainda achava aquele quarto uma espécie de fortaleza de solidão, onde podia relaxar e esquecer as coisas ruins. Eles perceberam que eram muito parecidos, então eventualmente mostraram um ao outro todos os seus hematomas, e as coisas acabaram ficando tão intensas quanto qualquer clássico da web obscura. Depois, Shirata a levou para o seu quarto, e Rika ficou irritada com o fato de que ele trouxe outra mulher para o quarto, então ela começou a reclamar. Ela disse que era a vez dela de tê-lo na semana, mas Shunka argumentou que era a escolha de Shota, então Haka começou a se fazer de vítima. Ela descobriu que os dois já tinham brincado juntos, então tirou sua armadura de enredo, o que iniciou uma briga de gatos entre ela e Shunka sobre quem ia brincar com Shota.
Mais tarde naquela noite, Shota percebeu o quanto sentia falta de Yuzuki, mas ela ainda não atendeu suas ligações. Então ele supôs que ela estava o evitando por causa do fato de que ele estava brincando com outras garotas. Ele se perguntou o que fazer em seguida, até que Totô apareceu e sentou ao lado dele. Ela perguntou sobre a vida dele com Rika como colega de quarto, e ele disse que era exaustivo porque ela era alguém com quem ele nunca falava antes. Shota não conseguia desviar os olhos das montanhas no peito dela quando ela perguntou sobre o hematoma na testa dele. Ele disse que estava bem, mas ela ainda implorou para compensá-lo de qualquer maneira. Ela podia. Ele pediu que ela mostrasse seus fábricas de leite, e ficou surpreso quando ela fez isso sem hesitar. Ele imediatamente partiu para cima deles e percebeu como eram macios, mas se conteve após alguns minutos antes de sair correndo. No dia seguinte, ele encontrou Tutu limpando a academia e pediu desculpas por ter se aproveitado dela. Ela pediu que ele compensasse ajudando na limpeza, mas não demorou muito até que ela trancasse as portas e começasse a ser agressiva com ele. Ela o amarrou e fez todo tipo de coisa estranha com ele, mesmo depois de ele tentar convencê-la a parar. Ela contou que não conseguia parar de pensar nele e acabaram fazendo tudo o que ela havia fantasiado fazer com ele. Depois ela pediu desculpas repetidamente para ele, mas ele não parecia se importar. Shota e Karen chegaram a um acordo que temporariamente removeu Rika como colega de quarto dele, permitindo que ele dormisse tranquilamente por alguns dias. Um dia na aula, Karen anunciou para a turma que uma das meninas da classe seria designada para Shota todos os dias por enquanto, e ela escolheu Rika para ser a primeira menina. Ela explicou que o dever da garota seria cuidar das necessidades dele, e que a razão pela qual as meninas trocariam diariamente, em vez de semanalmente, era porque queria que ele se aproximasse de todas as garotas da escola em um ritmo mais rápido. Ela acrescentou uma estipulação extra, que era que ele tinha que dar à garota designada um beijo matinal como recompensa por cuidar dele, mas ele se recusou a fazer isso quando Rika apareceu para isso. Karen notou que ele estava envergonhado, então pediu ao resto da classe que olhasse para o outro lado enquanto Rika o beijava. Seu cérebro de tamanho médio estava prestes a entrar em overdrive, e ele tentou correr, mas tropeçou em uma das mesas e caiu. Karen percebeu que ele machucou a mão, então o levou para o consultório da enfermeira, onde a enfermeira decidiu fazer uma tomografia completa do corpo. Depois da tomografia, Karen voltou com Tutu Shunka e Natsu para ajudá-lo a se sentir melhor. Todos os três começaram a ficar loucos com ele, e decidiram usar pedra, papel, tesoura, para determinar a ordem em que ele brinca com eles. Durante o tempo de jogo, Karen contou a uma garota misteriosa chamada Hoshino sobre como Shota se tornou o maior de Gatched, apesar de ter perdido a virgindade apenas há um mês. No dia seguinte, Shota se encontrou com Chifuyu e pediu para ser seu colega de quarto. Quando ele perguntou por que ela gostava dele, ela disse que era por causa do rosto dele, e ele riu alto porque sabia que parecia um macaco maluco. Ela também disse que ele era um cara legal que cuidava dos colegas de turma, então ele a beijou na testa e a agradeceu. Ele também disse para ela crescer um par de melões de verdade, e isso a deixou tão furiosa que ela gritou insultos para ele e saiu correndo. Naquela noite, Karen trouxe a Shota a notícia sobre Yuzuki se transferir de escola por 2 anos, e ele ficou absolutamente devastado ao ouvir isso. Ele descontou sua raiva nela, mas Karen o tranquilizou, dizendo que ele a veria em breve. No dia seguinte, Karen informou que ele foi designado a uma garota aleatória em sua turma, e ele rapidamente ficou à vontade com ela. Ele finalmente percebeu quão incrível era o fato de que ele poderia ter qualquer garota que quisesse, então ele aproveitava a oportunidade todas as noites. Uma manhã, Karen anunciou que uma aluna transferida se juntaria a eles, e Shota ficou chocado ao ver que era uma garota chamada Shion. Nos tempos antigos da escola de Shota, Shion costumava ser a rainha da beleza da escola deles, e muitos garotos achavam difícil acreditar que ela não tinha namorado. Um dia, quando Takamatsu e seus amigos estavam chutando Shota como uma bola de futebol, Shion entrou na área com suas amigas e riu enquanto o humilhavam. Nos dias de hoje, Shota estava no telhado pensando, quando Shion passou e implorou para que ele a ajudasse a realizar seu sonho de se tornar um artista. Shota perguntou se eles falaram sobre a escola, e quando ela disse que sim, ele pediu para ela tirar toda a armadura. Ela ficou confusa com suas palavras, então ele se afastou despreocupadamente e disse que não tinha a intenção de ajudá-la depois do que ela fez com ele. Shion se encontrou com Shunka e Natsu e perguntou a ela sobre as coisas que Shota gostava, mas Natsu respondeu de forma ríspida, dizendo que nunca a consideraria uma colega de classe. Depois que eles se afastaram, Tutu apareceu e contou a Shion sobre como todas as garotas da classe eram rivais, mas afirmou que Shion era a única exceção, e por isso ela também se recusou a ajudá-la. Shota perguntou por que Karen a trouxe para a escola, apesar de não ser uma boa combinação, então ela explicou que Shion implorou para ser adicionada à escola para avançar em seu objetivo de ser a próxima Sabrina Carpenter. Ela foi mais longe ao revelar que a demanda por ídolos e atrizes estava no lixo desde que o vírus MK dizimou os homens, o que era o motivo pelo qual era difícil para aspirantes a artistas como Shion se destacarem. Karen então foi direto ao ponto ao pedir a Shota para fazer uma sessão de treino particular com ela para ser reconhecida pelos diretores da UW e conseguir a carreira dos seus sonhos. Shion finalmente entendeu por que ela estava tão desesperada, mas ele ainda estava preocupado com o fato de que ela estava apenas interessada em se tornar uma artista, e não gostava realmente dele. Ele presumiu que não gostaria se ela não estivesse interessada nele. Então Karen o aconselhou a dar uma chance a ela. Karen fez Shion usar roupas comprometedoras na aula para conseguir Sada para ir com ela, e eventualmente ele a convidou para o telhado para se divertir. No telhado, Shota prometeu a ela que falaria com os executivos da UW depois de se divertirem e conseguiria para ela o emprego que ela queria, mas estipulou que algumas garotas aleatórias da turma tinham que estar por perto para assisti-los. Ela finalmente percebeu que ele estava tentando humilhá-la da mesma forma que ela havia feito com ele anteriormente, mas ele não se conteve e foi direto ao ponto enquanto as garotas assistiam aterrorizadas. Naquela noite, Shota disse a Karen que estava gostando da escola, então ela decidiu levar a experiência dele para o próximo nível, pedindo que ele tentasse algo radical que ele nunca tinha tentado antes. Como resposta, Charada fez uma piada sobre se divertir com Karen antes de pedir que trouxesse uma pessoa específica para a escola.
Em outro lugar, Reito e a companhia ficaram perplexos com suas novas descobertas sobre o hospital de onde o vírus MK surgiu, e ele sugeriu que precisavam ir verificar o local com a intenção secreta de recriar os dados que obteve de Arata. Vários dias depois, Shota ajudou a enfermeira da escola a fazer algumas medições, e ela revelou que o propósito disso era permitir que ele obtivesse um bom layout de suas figuras corporais. Naquela noite, Karen trouxe a garota que Shota havia solicitado e disse que conseguiu encontrá-la tão rapidamente graças às conexões da Universidade de Washington. Ela o levou até Erika, sua ex-bully, que estava acorrentada em uma sala isolada, e contou a ele como ela estava trabalhando como faxineira para sobreviver. Arata tentou agir tão audaciosamente quanto normalmente fazia com Shota, mas Karen lembrou-lhe que ela não passava de um grão de poeira debaixo do sapato dele no mundo atual, então ela pediu desculpas. Depois que Karen saiu, Shota se lembrou de como ela costumava humilhá-lo com o grupo Takamatsu e imediatamente jogou um balde de água nela. Quando ele a segurou em uma posição ameaçadora, ela pensou que ele pretendia fazer o que quisesse com ela, mas em vez disso, ele a arrastou para o banheiro e mostrou-lhe todas as cicatrizes que o namorado dela deixou nele. Ele pediu para ela lambê-las e enquanto ela fazia isso, ele ria maniacamente. Enquanto isso, Karen relatou tudo o que estava acontecendo a um agente da UW, e eles falaram sobre as diferentes pessoas poderosas no mundo que em breve fariam um movimento. No dia seguinte, Karen deu uma palestra para as meninas da turma sobre como elas precisavam ser mais agressivas em suas tentativas com Shota para aumentar sua hierarquia na escola. Então, até os NPCs da classe começaram a ter sessões de beijos quentes com Shota. Algumas horas depois, Natsu encontrou Shota na área da piscina e tentou deixá-lo no clima até que as outras meninas apareceram e começaram uma corrida de natação. Enquanto o resto da turma participava de uma corrida de natação, Natsu encontrou uma maneira estranha de se relacionar com Shota e Tudu, o que eventualmente levou a uma luta debaixo d'água entre eles. Mais tarde naquela noite, Shota aproveitou o conforto de várias outras garotas e pensou em como ele queria que essa vida de sonho que estava vivendo durasse para sempre. No dia seguinte, ele escolheu uma menina inocente de aparência jovem em sua classe para se divertir naquela noite, e a garota ficou chocada ao ver Erika acorrentada no chão de seu quarto. Para piorar a situação, Shota zombou de Erika e seu ex-namorado até que ela finalmente desabou, e lhe disse para superar isso, já que tinha acontecido há 5 anos. Shota disse irritado que para ele não parecia ter passado tanto tempo e continuou a se divertir com a inocente Loli enquanto Arata observava. Mais tarde naquela noite, Shota acordou e viu Arata implorando por drogas, mas ele as deu para ela da forma mais constrangedora possível antes de voltar a dormir. Vários dias depois, uma funcionária dos Estados Unidos estava em um avião para o Japão discutindo os planos de sua agência para levar Reito para os Estados Unidos com Chloe, que era sua superior, e Chloe a aconselhou a manter-se atenta. Os funcionários da UW no Japão discutiram sobre eles em seu escritório e identificaram o agente como Mansfield do Bureau de Atividades de Manutenção da Paz, que era uma organização que monitorava ameaças potenciais à liderança da UW. Em outro lugar, Shota encontrou-se com a garota que ele foi designado em um certo dia e ficou surpreso após convidá-la para seu quarto, e ela respondeu que era um momento especial do mês dela. Mais tarde naquela noite, a garota da turma do Shota estava em uma chamada com Arata, que a informou que o mensageiro do Quartel-General Mundial estava a caminho, o que significava que o plano dele seria colocado em prática em breve. No dia seguinte, Shota brincou com Natsu, Teuto e Shunka no banho do dormitório das meninas, e a diversão deles ficou tão intensa que todos começaram a fazer barulhos estranhos. Depois, Rika apareceu e exigiu passar um tempo doce com Shota, então ele mostrou a ela todos os movimentos intensos de artes marciais que conhecia, o que a fez expressar seu prazer em voz alta também. Shota acabou se tornando o último Giga Chad, pois ele se divertia com qualquer garota que quisesse em todas as partes da escola, incluindo a biblioteca, o consultório da enfermeira e até mesmo na sala de aula. Ao mesmo tempo, Reito e seu esquadrão visitaram o hospital abandonado de suas pesquisas, onde Reito se preocupou que eles pudessem estar sendo observados pelas autoridades da UW. Mas Akane não deu importância, alegando que eles precisavam explorar aquele hospital para descobrir alguns segredos importantes. Ela o desarmou perguntando o que ele sentia por Mira, e ele respondeu que achava que ela era uma pessoa maravilhosa, o que levou Akane a provocá-lo por ser virgem. Depois de se divertirem um pouco, o grupo se aprofundou no hospital e descobriu um duto de ar grande o suficiente para acomodar um corpo humano. Enquanto isso, o agente dos Estados Unidos se encontrou com a Dra. Kihara e a informou que ela não era Mansfield, mas sim a assistente de Mansfield. Ela afirmou que o verdadeiro Mansfield estava em um lugar muito importante, e Kihara imediatamente percebeu o que ela quis dizer. Ao mesmo tempo, Reito e sua gangue rastejaram pelos dutos de ar, mas estavam tão acima do peso e desordenados que acabaram caindo dele em uma pilha de caixas. Lá, eles conheceram o diretor técnico da Universidade de Washington, e Maria perguntou sobre seus amigos, bem como os outros pesquisadores. O diretor respondeu que eles não sairiam da instalação vivos agora que a tinham visto, mas antes que seus associados pudessem explodir a cabeça deles, eles foram derrubados por alguns soldados especiais. Chloe entrou na área e se apresentou como Chloe Mansfield, responsável pelo Departamento de Operações de Paz da UW, e revelou que estava fingindo ser uma estudante de intercâmbio para investigar Reito e os 5 diretores da UW no Japão. Quando o prédio começou a tremer, Chloe informou que o prédio estava equipado com um explosivo poderoso, o que significava que precisavam escapar rapidamente. Todos correram o mais rápido que puderam para um helicóptero particular, que Chloe preparou para eles enquanto o prédio explodia. E Reito sentia-se insatisfeito por não terem descoberto nada com a visita. Enquanto isso, as meninas da turma do Shota estavam todas discutindo sobre quem teria o privilégio de ser sua garota do dia. Então ele teve uma ideia que as satisfaria todas. Então ele colocou todos os 5 em fila e fez todas as formas de técnicas avançadas neles, enquanto pensava em como pretendia aproveitar cada pedacinho deste mundo, que ele via como seu próprio paraíso pessoal. Ele passou os próximos dias fazendo coisas extremas com várias meninas ao mesmo tempo, até uma certa noite em que Karen pegou Shion tentando escapar da escola e voltar para Tóquio. Ela gritou com a Karen sobre como não havia necessidade de criar um lugar tão obsceno, já que havia outras maneiras de fazer crianças, mas foram interrompidas pelo som da explosão no hospital.
No helicóptero, Chloe perguntou a Reito se ele era o único sobrevivente, e ele se perguntou se ela realmente não sabia sobre Kyuji, e o resto, enquanto ela mencionava outras coisas misteriosas que havia notado no Japão. Kihara contou ao restante do conselho da Universidade de Washington, no Japão, sobre como o diretor técnico estava conduzindo algumas pesquisas suspeitas, mas a assistente de Chloe, chamada Hope, a acusou de estar envolvida nisso. Hope perguntou a Kihara se havia outros sobreviventes do vírus MK além de Reito, então ela decidiu prendê-la. Infelizmente, Hope deu uma reviravolta, pois os agentes que Kihara enviou para prendê-los agora apontaram suas armas para ela. Os agentes alegaram que foram informados por outro membro do conselho chamado Shutout sobre todas as coisas suspeitas que Kihara estava fazendo, e Hope oficialmente colocou Kihara e os 2 outros membros do conselho com quem ela estava trabalhando sob prisão por um monte de acusações, incluindo a fabricação do vírus em Kei, ignorar ordens do alto e explorar ilegalmente pessoas japonesas. De volta ao helicóptero, Chloe informou a Reito que os diretores japoneses vinham mentindo para ele o tempo todo sobre ajudá-lo a encontrar uma cura, o que o fez perceber que Arata se colocou em perigo ao estudar o vírus em Kei. Ela então mencionou que a diminuição da população causou uma queda geral na economia do país, e disse que Kihara causou um aumento nos atos terroristas ao redor do mundo quando apresentou Reito publicamente. Ela contou a eles a maior surpresa de todas, que Arata agora estava trabalhando com um grupo terrorista que se opunha ao governo da Universidade de Washington, e ele não pôde deixar de se lembrar de como ela costumava ser uma garota doce. Ao mesmo tempo, Shota voltou para o quarto e notou que Arata tinha um rosto fofo quando dormia, então ele a enrolou em um cobertor antes de serem distraídos por uma explosão na escola. Reito e o grupo Quem assistia do helicóptero ficou assustado, e Chloe acrescentou as suas preocupações ao informar que um dos homens sobreviventes tinha sido capturado por terroristas. Shota acordou em uma cama de hospital depois de sonhar com Yazuki, e Karen o informou que ele estava em um hospital na cidade de Keimon. As enfermeiras saíram após confirmar que ele estava bem, e Karen se desculpou por todos os problemas que ele estava passando. Shota disse que não era problema, e pediu para ela lhe contar o que aconteceu na escola. Ela revelou que terroristas tentaram sequestrá-lo, e quando ele demonstrou surpresa, ela explicou que havia pessoas que não estavam felizes com o fato de a Universidade de Washington estar no comando das obras por causa da maneira desigual como distribuíam os recursos para o povo. Eles foram interrompidos quando o harém de Shota entrou pela porta e o abraçou com preocupação por ele. Naquela noite, Karen e Shota se encontraram fora do hospital e ele estava preocupado que fossem atacados novamente. Mas ela acalmou suas preocupações, revelando que havia cercas elétricas ao redor deles. Ela mencionou como ele protegeu Erika durante a explosão e perguntou se ele ainda a odiava. E Shota respondeu que suas ações foram puramente baseadas em reflexo. Ela alertou para não tentar mais nenhuma façanha de super-herói, porque seu corpo era muito valioso, o que o fez se gabar de ser o único homem restante no mundo. Ela explicou a ele que havia mais 4 caras resistentes ao vírus MK, que todos haviam sofrido esclerose celular anteriormente, e ele ficou imediatamente assustado que eles pudessem começar a intimidá-lo novamente. Karen então contou a ele sobre seus planos de se mudar para Tóquio com ele depois que o drama acabasse, e expressou suas frustrações sobre como seus destinos estavam nas mãos do mensageiro da UW e sua equipe. Shota perguntou o que ela estava atrás, o que fez Karen revelar suas intenções de se tornar a mulher número 1 do mundo. Ele disse que o objetivo dela era bem ousado, mas ela respondeu que ele pretendia se tornar o homem número 1 no mundo para que isso acontecesse. Enquanto ela se afastava, ele perguntou por que ela não tentava ter um filho dele, então ela usou uma analogia de futebol para explicar que preferia ser técnica do que jogadora em campo. Ele concordou em ajudá-la com suas ambições, então apertaram as mãos em solidariedade, sem saber que o agente de Arata estava observando de longe. A agente informou a Arata que ela não conseguiu capturar Shota, mas Arata revelou que ela e sua equipe já haviam capturado o 4º homem que era resistente ao vírus MK. Ao mesmo tempo, Reito e seu grupo estavam de volta à base, onde Chloe contou a ele sobre como o grupo terrorista usou sua chegada ao Japão para promover seus objetivos, e Reito perguntou o que esses terroristas queriam. Ela supôs que era por causa dos ditadores japoneses na UW e revelou que Arata era um dos líderes dos terroristas. Reito perguntou qual era o próximo passo, mas ela mudou de assunto ao mencionar como era incrível que Reito se recusou a ceder às ordens da filial japonesa, ao contrário de Kyuji. Mais tarde naquela noite, Chloe relatou aos seus líderes que conseguiu controlar todos os homens resistentes ao vírus MK, exceto o número 4, que estava com os terroristas. Eles perguntaram a ela por que Kyuji escolheu ceder às suas exigências para parar de brincar com suas donzelas, e ela supôs que era porque ele se apaixonou. Enquanto isso, Reito estava em sua cama se perguntando por que Arata escolheu se tornar um terrorista, até que recebeu um sinal que revelou a localização do pingente de Arata. Antes que ele pudesse localizá-lo no Japão, Akane entrou e pediu para discutir isso com ele no banheiro. Ao mesmo tempo, Chloe encontrou-se com Kyuji e perguntou por que ele estava mantendo uma garota além de sua atendente em seu quarto. Ele tentou explicar que a garota chamada Kitayama era sua amante, mas ela disse que era contra as regras mantê-la lá, o que fez os dois discutirem. Akane disse a Reito que não acreditava que sua mãe estava por trás do vírus MK, porque ela costumava ser uma mulher trabalhadora e virtuosa, que priorizava o trabalho em vez da família. Ela ficou emocionada ao mencionar como sua mãe não compareceu ao funeral de seu irmão, o que se deveu ao fato de que Kihara estava se esforçando para ajudar as pessoas durante a pandemia. Ele a consolou e disse que pediria a Chloe para fazer planos para que eles conversassem com Kihara. Nesse momento, Arata começou uma transmissão ao vivo, onde explicou que ela e seu grupo chamado Izanami tinham como objetivo libertar o mundo do domínio da UW. Ela mencionou como a UW vinha mentindo para todos usando o 4º homem chamado Zen, que surpreendeu a todos ao aparecer. Ela explicou que as autoridades da UW mantiveram sua existência em segredo do resto do mundo, e provou ainda mais suas alegações, apresentando os restos de satélites abandonados em uma fábrica que continha grandes quantidades do vírus em K. O presidente da empresa por trás dessa calamidade era um dos atuais líderes da UW, o que significava que os líderes da UW são os responsáveis pela propagação do vírus.
Ela afirmou que a UW está tentando criar um mundo composto apenas por mulheres e revelou que já estavam pesquisando formas de fazerem crianças usando apenas genes femininos, o que significava que o mundo ideal da UW estava perto de se tornar realidade. Arata então exigiu em nome de Izanami que todos os sobreviventes do vírus do sexo masculino, incluindo aqueles em sono criogênico, fossem entregues a eles, e aconselhou todos no mundo a protegerem qualquer homem ao seu redor a todo custo. Antes que ela pudesse dar sua própria versão do discurso de Aaron Smith, a transmissão foi interrompida e redirecionada para o apresentador de notícias da UW, que afirmou que tudo que Arata disse era mentira. Reito correu para exigir resposta de Chloe, mas ela tentou manipulá-lo para acreditar que Arata era o vilão, e o forçou a sair usando táticas estranhas. Depois, ela entrou em contato com seus líderes que a informaram que eles haviam completamente lavado o cérebro de todas as mulheres no poder e que seu plano estava indo bem, antes de avisá-la para ter cuidado com Reito. Após Akane ter uma breve conversa com Urkihara, ela e o grupo entraram no quarto de Reito, onde se encontraram com Shota, que agora parecia uma versão genérica do Michael Jackson. Aparentemente, Karen colocou Shota em uma cápsula anti-envelhecimento que lhe concedeu a habilidade de manter sua aparência atual por décadas, e ele acordou parecendo mais masculino do que antes. Shota se apresentou a Reito e disse a ele que costumava morar na cidade de Keimon, mas foi forçado a se mudar para essa área deles após um ataque terrorista. Karen perguntou a Reito sobre Chloe, então ele explicou que ela estava agindo de forma suspeita, porque tentou convencê-lo de que o esquadrão Izanami eram terroristas malignos, mas ele também tinha sentimentos positivos em relação a ela, pelo fato de que ela salvou sua vida. Maria entrou apressada em uma sala onde o harém de Shota estava relaxando e abraçou Chifuyu, que era sua irmã mais nova, aliviada por ela ter sobrevivido ao ataque terrorista. As meninas conversaram um pouco antes de Chifuyu perguntar a Maria se ela tinha se divertido tarde da noite com Reito, e Maria ficou tão nervosa que derramou sua bebida. Um pouco depois, Shota perguntou a Karen se Izuka estava naquela instalação, mas ela disse que foi enviada para um lugar seguro após os ataques terroristas, dos quais nem os líderes da UW tinham conhecimento. Raito se encontrou com Mira em seu quarto e pediu para conversar no chuveiro, onde estavam seguros das escutas dos agentes da UW. Lá, ele mencionou tudo o que aconteceu recentemente e pediu a Mira para se juntar a ele e ao restante do grupo na fuga daquele local. Ele falou por minutos sobre como sempre podia contar com ela e a convidou para descobrir a verdade sobre o estado do mundo. Mira recusou a oferta e disse que só iria com ele se ele brincasse com ela ali mesmo. O rosto de Reito estava muito vermelho, mas ele a acusou de não querer ir com ele, então ela começou a chorar e confessou que não podia, mesmo que quisesse. Enquanto chorava, lembrou-se dos dias passados quando viu Reito pela primeira vez, enquanto estava presa em um laboratório, e Reito tentou consolá-la usando seu charme, até serem interrompidos por Hope e suas guardas, que invadiram o banheiro. Hope exigiu que eles viessem com ela e, no caminho, informou-lhes que o resto da gangue dele já havia sido preso. Ela disse que estavam indo para os Estados Unidos com ela, porque não podiam correr o risco de ele cair nas mãos do grupo Izanami, mas foram interrompidos por Sui e Akane, que eliminaram os guardas de Hope. Hope os parou apontando uma arma para Mira, mas reapareceu ao lado de Maria disparando um tiro de taser direto no pescoço de Hope, o que a derrubou. Durante o caos, Chloe se encontrou com Shota e Karen em uma sala de estar, onde Karen pediu para fazer um acordo com ela antes de solicitar um encontro com seus chefes, que eram chamados de Os Três Magos. Eram 3 gênios que dirigiam a UW, tinham idades e origens diferentes, mas compartilhavam a similaridade de serem super inteligentes e odiarem homens. Chloe disse que daria a eles a chance se Shota cooperasse com ela, e Karen fez um terceiro pedido, que era para deixá-la ser a diretora de assuntos nacionais do UW e governar o Japão. Enquanto isso, Reito e as garotas chegaram a uma sala isolada, onde ele se reencontrou com Mahiru e alguns outros antigos conhecidos deles. Depois de um pouco de brincadeira, Rei informou a todos que eles ficariam naquela sala apenas até o pôr do sol, quando começariam a se mover para outro local. Reito agradeceu a Rhea por ajudá-los, mas ela disse que estava fazendo tudo por Mira e não por ele. Naquela noite, Shota se sentiu o rei do mundo ao receber cuidados pessoais de todas as suas 4 garotas ao mesmo tempo. Depois, ele se encontrou com Karen, que disse que ele estava agindo mais como um adulto. Ele perguntou sobre a resposta de Chloe aos pedidos deles, e ela disse que ainda estava pendente, antes de revelar a ele que Reito havia escapado da instalação. Ao mesmo tempo, Rhea levou Reito e os outros para um navio onde ela e Mira se despediram deles. Ele agradeceu pela ajuda, e ela prometeu cuidar do irmão mais velho dele, Ryu, então ele agradeceu novamente. Ele e Mira trocaram algumas palavras de despedida sinceras antes que ele a abraçasse fortemente e jurasse que voltaria para ela. Akane o apresentou ao agente de Arata, que informou que estavam indo para Taiwan, onde se encontrariam com Arata, que disse que queria conhecê-lo. No navio, Reito estava pensando em Mira até ser distraído por Maharu, que lhe entregou um celular que estava tocando para ele. A pessoa que ligava acabou sendo Kyuji, que o elogiou por sua decisão corajosa antes de dizer algumas palavras de despedida bem masculinas. Depois que Kyuji desligou, Neneko disse a ele que garantiria que suas donzelas estivessem seguras e perguntou se ele pretendia fugir como Reito. Kyuji, no entanto, mostrou uma imagem de todas as suas parceiras grávidas e disse que não havia como ele deixar todas elas para trás. De volta à instalação, Chloe ordenou a seus guardas que colocassem Mira e Rhea em celas e decidiu passar para a próxima fase de seu plano para exterminar todos os homens do mundo. Enquanto isso, Karen levou Shota para o mesmo quarto cheio de vilões, onde Mira levou Reito quando ele acabou de acordar e ele notou uma garota de cabelo rosa que Karen revelou ser uma atriz. Karen também informou a ele que ela havia feito um acordo com Chloe que permitia a ele se divertir com as garotas, apesar de outros números serem proibidos de fazer isso, e ele adorou. Eventualmente, Reito e o esquadrão chegaram a Taiwan, onde ele encontrou Arata novamente, e eles tiveram uma reunião emocionante antes de jurarem um ao outro que criariam uma cura para o vírus Enkei juntos. Você acha que Reito e Arata vão conseguir criar uma cura para o vírus? Deixe-nos saber nos comentários. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gosta de resumos de animes como este, confira este vídeo aqui.